Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Esta edição será dedicada à apresentação do nosso Outlook, das nossas perspectivas para o ano 2025 e por isso pensámos fazer um formato ligeiramente diferente do habitual. Vamos criar 4 episódios distintos em que terei os meus colegas para apresentar a parte macro, de seguida da parte de obrigações, fundos de ações e finalmente os nossos fundos multiativos e, portanto, o que é que nós esperamos para esses segmentos durante o ano 2025. Começo com o Luís, já conhecido aqui das nossos podcasts. Luís, 2024 foi um ano claramente meio mais positivo na parte macro do que esperava no início do ano. Curiosamente, para 2025, essas expectativas até foram elevadas face ao que era o início de 2024, se podemos considerar assim. Tu partilhas este otimismo ou achas que há algum excesso de otimismo até por parte dos economistas atualmente? Sim, Rui, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu diria que há razões fundamentadas para este otimismo e, portanto, nós vemos ainda uma situação de continuidade, de margem de continuidade deste momento do ciclo económico. E é precisamente com base nesse tema dos fundamentais, ainda estão muito bem suportados. Temos uma situação em que, por exemplo, os balanços das famílias estão muito sólidos, a mesma mensagem relativamente às empresas. Temos níveis de crescimento dos lucros empresariais bastante robustos, temos níveis praticamente recorde de emprego à escala global, nomeadamente nas principais economias desenvolvidas, embora tenhamos assistido a alguma desaceleração nesse âmbito no passado recente. E juntamente com isso temos no passado mais recente, digamos assim, também o abrandamento da inflação e também a queda das taxas de juros, a possibilitar também aqui algum impulso, certamente, para a atividade económica ao longo de 2025. O nosso cenário central engloba ainda assim uma desaceleração do ritmo de crescimento da economia norte-americana e aqui falamos principalmente do menor suporte, um menor benefício associado aos programas estatais ao investimento e também principalmente eu diria um menor crescimento do consumo privado com base na desaceleração que esperamos no mercado laboral ao longo do ano de 2025. Ainda assim, vemos claramente a economia norte-americana num patamar diferenciado, superior em termos de crescimento comparativamente às restantes economias desenvolvidas e certamente com crescimento acima de 2% no ano de 2025. Em termos relativos, se olharmos para a economia europeia, a situação é obviamente muito menos entusiasmante, e isso já de alguma forma é uma história que já nos habituámos a assistir. Na prática, vemos alguns fatores, alguns impulsos favoráveis, nomeadamente a temática da queda das taxas de juros, comentei há instantes, e o facto do mecanismo de transmissão na Europa ser mais rápido e, portanto, cortes de taxas do Banco Central Europeu significarem um impulso económico ou um benefício económico mais rápido. Mas por outro lado temos muitas vulnerabilidades económicas e aqui não é difícil identificarmos múltiplos fatores como o crescimento fraquíssimo da produtividade na área do euro ao longo dos últimos anos, perdas de competitividade, a dependência da economia europeia da indústria, que é um segmento que tem feito particularmente mal ao longo dos últimos anos comparativamente aos serviços. Temos uma economia muito aberta. E depois temos a temática política, pouco capital político para a implementação das reformas estruturais que a Europa tanto precisa para dar esse salto qualitativo em termos de crescimento da competitividade. E depois mesmo em termos de individuais, em termos de países, a situação em França, na Alemanha, deverá inspirar ainda alguma incerteza ao longo dos próximos meses e portanto, também antecipamos algum impacto económico associado a tudo isso. Portanto, sumarizando, o cenário é talvez ligeiramente melhor do que em 2024, com alguma recuperação do investimento e do consumo, mas nada de extraordinário, portanto, ainda num tom relativamente frágil. E depois temos, se falamos de um outlook económico, não podemos esquecer o elefante cor de laranja na sala, que é o Donald Trump, as políticas individualistas que ele nos traz, nomeadamente em termos de implementação de tarifas aduaneiras sobre os seus principais parceiros comerciais, com um objetivo basicamente de ganhos económicos e geopolíticos. E sabemos que essa vai ser a principal bandeira da sua agenda económica e, portanto, garantidamente sabemos que a China será o principal alvo em termos de implementação dessas tarifas e, portanto, certamente, juntamente com os desafios estruturais e cíclicos que a economia chinesa já enfrenta, certamente teremos de computar também essa temática das tarifas e o impacto negativo que essas tarifas significam, sendo que, pelo meio, haverá também outros países que serão certamente impactados. México é um suspeito bastante forte, juntamente com a possibilidade de implementação de tarifas também sobre bens importados do Canadá, eventualmente até da área do euro. Portanto, claramente é um tema que não podemos esquecer no panorama global e que poderá ser, de facto, poderá ter implicações negativas.
Quando tentamos contabilizar ou perceber quais as implicações palpáveis destas políticas, eu diria que desta vez é útil termos a experiência do passado, nomeadamente o primeiro mandato do Trump. E aquilo que sabemos é que, muito ao seu estilo, o mais provável é que haja uma implementação apenas parcial desta agenda política e provavelmente também essa implementação acontecerá de forma faseada e, portanto, isto diz-nos que provavelmente materializar-se um impacto negativo na atividade económica e um impulso à inflação, isso deverá acontecer provavelmente mais próximo do final de 2025 e ao longo de 2026 e não tanto no curto prazo, eu diria. Estavas a falar da inflação e essa é uma das perguntas também que eu tenho para ti, que é, houve um progresso ainda assim significativo ao longo do último ano, mas ainda estamos aquém do objetivo dos principais bancos centrais. As tarifas não vão ajudar a controlar o tema da inflação, nomeadamente nos Estados Unidos. Como é que tu vês a inflação evoluir ao longo de 2025, particularmente com este tema de tarifas a prejudicar esse controle? A nossa projeção para a inflação continua, eu diria, relativamente bem comportada, mas com riscos. E começando pela componente do bem comportado, vemos alguma retração adicional da inflação, embora em níveis ainda muito próximos do objetivo dos bancos centrais, portanto sem grandes motivos para euforias ou para grande positivismo, sendo que em alguns casos, em alguns países, ainda vamos continuar a assistir a níveis de inflação acima do objetivo. Portanto, claramente ainda não é uma situação totalmente confortável nesse âmbito. Vemos este retrocesso adicional da inflação muito justificado pela componente de serviços, que ainda continua excessiva, os níveis de preços nesse segmento, e esse abrandamento dos preços nos serviços, muito associado ao abrandamento económico que já comentámos e principalmente também à desaceleração do crescimento salarial. Por outro lado, temos a temática dos bens e, como bem dizias, o impacto das tarifas é negativo, é um impulso à inflação e é inegável que as tarifas têm efetivamente esse impacto e esse impacto deverá incidir, obviamente, no segmento dos bens. Já assistimos, não relacionado com as tarifas, mas já assistimos no passado recente a uma subida dos preços de energia, isso poderá prolongar-se um pouco mais, nomeadamente na Europa. Mas principalmente o impacto dessas tarifas no segmento de bens, eu diria, é o principal risco para o próximo ano se as tarifas encontram a economia norte-americana numa situação ainda resiliente em termos económicos e, portanto, com riscos de curto prazo de impulso inflacionista, eu diria em simultâneo que o impacto de mais médio e longo prazo não deverá ser tão duradouro quanto isso e, portanto, nessa perspectiva não estamos tão negativos assim. Relativamente às implicações para o resto do mundo, eu diria que são um pouco mais difíceis de computar, mas ainda assim eu diria que teremos de estar atentos, no mínimo, às implicações destas medidas, porque haverá certamente retaliação dos países-alvo, ou pelo menos uma componente parcial, e, portanto, naturalmente, poderá efetivamente haver também implicações nas outras geografias. Portanto, sumarizando, eu diria que impacto, sim, negativo na componente de bens, mas ainda assim uma trajetória descendente e de convergência para o objetivo da inflação. E depois temos os bancos centrais, a atuação dos bancos centrais que já começaram, principalmente o Banco Central Europeu e a Fed nos Estados Unidos, a redução de taxas em 2024, mas este tema de inflação ainda não está completamente atingido, vamos dizer assim. Como é que tu vês essa atuação dos bancos centrais para 2025, uma vez até que, se calhar como ponto de introdução, as reduções que se esperava até há bem pouco tempo atrás não vão ser tão agressivas? Sim, eu diria que, se calhar, dividia a resposta em duas componentes. Por um lado, temos ainda níveis de taxas diretórias dos bancos centrais bastante elevados e, portanto, por essa via e com base na teoria económica, aquilo que sabemos, ou aquilo que a teoria económica nos diz, é que provavelmente ainda o nível atual de taxas de juros ainda é restritivo para o nível da atividade económica e, portanto, por essa via haverá espaço para cortes adicionais, digamos assim. Mas, por outro lado, aquilo que vemos é que, apesar das subidas de taxas que aconteceram desde 2022, nomeadamente em 2022, temos um enquadramento em que a economia mundial se manteve bastante resiliente e, portanto, sem grande impacto destas subidas de taxas. E, para além disso, ainda temos a tal persistência da inflação, nomeadamente no segmento dos serviços e os riscos comentáveis no segmento dos bens. E, portanto, claramente é um tema que os bancos centrais vão estar muito sensíveis e parece-me que em 2025 haverá ainda espaço para mais cortes de taxas diretoras, mas claramente os bancos centrais deverão assumir uma postura mais cautelosa e de acompanhamento dos tais riscos que comentavas. Mais especificamente, eu vejo o Banco Central Europeu de alguma forma a liderar este processo, com espaço para 4 cortes, algo equivalente a 100 pontos base de cortes de taxas diretoras em 2025.
com espaço eventualmente para fazer mais, se tiverem a oportunidade para o fazer no âmbito de inflação e eventualmente se a dinâmica económica se ficar um pouco mais fragilizada. Do lado dos Estados Unidos, um pouco mais incerto, eles próprios, a Reserva Federal dos Estados Unidos já assumiu uma postura um pouco mais cautelosa no passado recente, e nomeadamente na reunião de dezembro, e portanto essa retórica já adapta precisamente, já acomoda essa temática dos riscos inflacionistas associados às tarifas económicas. E, portanto, na prática, a nossa projeção é que a Reserva Federal dos Estados Unidos entregue ainda assim 2 a 3 cortes de taxas diretoras, muito associada a esta dinâmica de menor crescimento económico e também desaceleração do mercado laboral e, portanto, com algum espaço para cortes adicionais, mas como dizíamos até aqui, uma postura claramente mais cautelosa e com a avaliação constante dos riscos associados à inflação por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. E à escala mais global, vários outros bancos centrais, quer nas economias desenvolvidas, quer nas economias emergentes, ainda deverão entregar cortes adicionais das taxas diretoras, exceção feita, por exemplo, ao Japão, que deverá entregar algumas subidas de taxas este ano, mas eu diria que em termos acumulados, uma proporção bastante modesta, portanto, sem grande história para contarem nesse aspecto. Sim. Para finalizar, Luís, com tudo isto, que principais riscos é que tu achas que os nossos investidores devem estar atentos ao longo deste ano? Eu colocaria talvez 2 riscos que estão de alguma forma relacionados com 2 tópicos em comum. E esses tópicos são a temática inflacionista e a situação geopolítica à escala global. Numa perspectiva talvez mais negativa, colocaria uma reaceleração da inflação e principalmente um cenário dessa natureza que justifique ou implique novas subidas de taxas dos bancos centrais. Claramente isso seria um cenário bastante negativo e que poderá estar até relacionado com a temática geopolítica, portanto uma postura mais agressiva de Donald Trump de implementação de tarifas com implicações económicas e inflacionistas mais gravosas, que claramente colocava um enquadramento bem diferente daquilo que temos como cenário central numa perspectiva económica. Num cenário mais positivo, eu diria, mais uma vez, os 2 mesmos temas, mas numa perspectiva mais favorável, portanto, uma queda de inflação mais rápida do que a esperada, e principalmente um enquadramento geopolítico mais favorável, e aqui falamos principalmente do fim da guerra na Ucrânia, uma menor tensão geopolítica no Médio Oriente. Tudo isto seriam certamente boas notícias no panorama global e, portanto, um outcome eventualmente mais favorável na perspectiva económica do que incorporamos no nosso cenário central. Sim, mas se calhar sumarizando, apesar de tudo, o nosso outlook global para 2025 é bastante benigno. Não será fantástico, com riscos que nós temos que monitorizar, mas temos um outlook relativamente benigno para 2025, portanto essa é a mensagem, se calhar, importante para nós também deixarmos. Luís, obrigado pela tua presença mais uma vez, obrigado também a todos os que nos acompanharam para a apresentação desta outlook para 2025. Não percam os próximos episódios, onde vamos falar dos fundos obrigações, os fundos de ações e, finalmente, os nossos fundos multiativos e, portanto, falar um bocadinho das oportunidades de investimento que nós vemos para o ano de 2025. Até já! O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestão de ativos.